A gente está falando tanto aqui do trabalho das pessoas, do sofrimento. Vamos conversar então agora com um morador de Porto Alegre, o Wagner Bittencourt. É vendedor, é isso, Wagner? Teve a casa tomada pela água e agora está abrigado com a esposa e o filho na casa da mãe dele. Nos conte isso, por favor, Wagner. A sua casa fica em um edifício de 2 andares e ainda assim foi invadida pela enchente? Bom dia. Sim, exatamente. A gente mora na região do bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, e a nossa casa, a gente quando saiu de lá, o nosso carro já estava totalmente coberto na garagem, e a gente saiu com água no peito. E aí vocês foram para a casa da sua mãe, que é ela que está acolhendo, trazendo esse momento de um pouco de acolhimento para vocês em meio à dor. Isso, exatamente. A gente foi para a zona sul, né, na casa da minha mãe, aproximadamente uns 30 quilômetros de distância da onde a gente mora. E de que maneira, Wagner? Conta pra gente, por gentileza, e agradeço mais uma vez aqui a sua entrevista. Como é que vocês conseguiram sair da casa de vocês? Essa água subiu muito rápido? Porque é muito comum que nós estejamos dentro da nossa casa, ainda mais num edifício. Ah, puxa vida, tô aqui no 2º andar, essa água não é possível que a água chegue até o local onde eu estou. Como é que foi todo esse processo até vocês perceberem que não teriam o que fazer? E como que vocês pediram ajuda? E foi exatamente isso, né, que tu falou agora. A gente imaginava assim, a água, até porque estava seco, né? A região estava seca, não tinha chuva, né? Já fazia quase 2 dias que não chovia aqui, né, na nossa região. E então estava tudo muito seco. Eu falei, não tem perigo. Eu comentei com familiares antes, né, na sexta-feira da semana retrasada. E eu comentei com alguns familiares antes, dizendo, olha, não tem perigo porque aqui está seco. Mostrei, fiz vídeos, né? Mas no meio da tarde, a água começou a se aproximar já da freeway, ali, essa imagem que está aparecendo agora. Já começou a encher a freeway, atravessar a pista. E a gente foi monitorando. Peguei o carro, dei umas voltas no bairro, percebi que toda a região estava cercada, já era 13h30 da tarde, toda a nossa região já estava cercada de água, né? Digamos que a gente já estava ilhado, mas lá em casa estava tranquilo, estava seco. Pelas 10 horas, 10h20 da noite, eu ouvi uns vizinhos gritando, dizendo que a água estava chegando na rua de trás. E eu fui lá atrás, na quadra de trás, e realmente vinha um filete de água correndo pelo canto da calçada, e se tu olhasse mais adiante, tu já via uma poça grande chegando, e água vindo assim, um rio como se fosse um pequeno rio correndo. Essas E imagens são aí, de vocês, Wagner? São os vídeos que vocês fizeram? isso, exatamente, esses aí são os vizinhos que eu tinha alertado eles para eles saírem de casa, porque eles são idosos, né? E eu fui até a casa deles avisar, olha, a água já chegou ali na frente de casa e ela tá vindo com força, é bom vocês saírem. Aí o filho deles veio buscar eles e eles saíram a pé mesmo. E aí, assim, ó, esse momento que tá aparecendo aí foi uns 25 minutos, 30 minutos depois que a água começou a chegar pelo canto da calçada na rua de trás. Nossa, e aí vocês foram registrando tudo isso. Ali está aparecendo um morador, ou se, é porque eu não consigo identificar se é você mesmo, Wagner, aparecendo na imagem? Ah, pode narrar para a gente aquele momento? Aquele cachorro é de vocês ou era cachorro de algum vizinho? Não, então, é um cachorro que apareceu ali, ele começou a chorar porque ele estava tentando sair para um lado e para o outro e não tinha mais para onde sair, né? Aí a gente foi e buscou ele, deixou ele dentro de casa junto com a gente, até a gente conseguir sair no dia seguinte. Nossa, só no dia seguinte vocês conseguiram sair. Tá aí o momento que o Wagner acabou de narrar pra gente, desses idosos saindo de casa. E aí, Wagner, quando a gente olha, tá aí mais uma vez a imagem do Wagner salvando esse cachorrinho que devia estar desesperado, lógico. Quando a gente olha essa imagem, Wagner, é claro que a força d'água, o movimento, dá pra ver que ela tá correndo com alguma velocidade, isso chama atenção. Mas a gente, leigo, e até por isso que a gente compreende o que você está dizendo, quando a gente vê essa imagem, pensa, não, a água vai ficar ali, não é possível que ela suba. E em algumas horas já estava tudo mais alto. Nesse momento você estava em cima do seu telhado, da sua casa? Exatamente, isso aí foi no dia seguinte, isso daí era mais ou menos umas 9 horas da manhã do sábado. E foi Aí a gente aí do subiu, eu telhado subi. que vocês foram resgatados, que vocês foram recuperados? Como é que vocês conseguiram sair daí? Não, na realidade foi uma tentativa, né? Porque quando amanheceu, porque durante a madrugada toda
eu e meu filho, a gente ficou ajudando os vizinhos e resgatando alguns cachorros que foram deixados para trás no pátio e ficaram, tinha alguns até que já se afogando, né? Aí então a gente foi até às 5 da manhã. Às 5 da manhã eu deitei um pouco para descansar e levantei de novo às 6 horas. Às 6 horas já tinha cobrido o muro dos vizinhos praticamente todo. Foi quando a gente viu assim, realmente a gente achou que não ia subir tanto. E aí a gente viu que precisaria sair. Aí a gente começou a pedir ajuda pela internet, WhatsApp. Aí eu subi no telhado, colocamos lá um pano vermelho, como tinham indicado nas redes sociais, né? Mas pelas 2 horas, 2h30 da tarde, junto com meu filho, a gente pensou um plano ali para sair, porque a gente viu que não ia ter ninguém para resgatar a gente, assim, de força policial ou bombeiro, qualquer coisa desse tipo. Ô Wagner, para a gente encerrar aqui a nossa conversa, porque eu sei que para você também é bastante sensível falar sobre isso, como é que encontra força quando você vê o carro que você demorou uma vida para conquistar, as coisas da sua casa que você demorou uma vida, você, sua família? De onde vem a força para conseguir sobreviver, Wagner, em meio a essa dor devastadora? Essa pergunta já nos fizeram, né? E eu sempre digo assim que a gente prefere não ficar pensando, porque toda vez que a gente fica pensando, a gente acaba bloqueando, né? E fica com o pensamento preso só nisso. Então a gente prefere ficar pensando assim, a gente tem mais pessoas para salvar, a gente precisa ajudar, porque nesses dias todos eu estou voltando na região lá e em outras regiões também que estão até piores que a nossa. Eu continuo voltando e ajudando, né, a resgatar criança, pessoas, animais. E eu prefiro fazer assim do que ficar pensando só no que a gente perdeu ou ainda vai perder. Toda a nossa solidariedade a vocês. Wagner Bittencourt é vendedor, mora em Porto Alegre. Wagner, sintam-se abraçados e emocionalmente estamos todos conectados aqui, também fazendo o nosso trabalho enquanto imprensa, cobrindo e cobrando o poder público e ressaltando também as doações. Muito obrigada, Wagner. Obrigado, Deus abençoe vocês. E um abraço à sua mãe também, que está acolhendo a família aí, se reunindo, né? No almoço, no café da manhã, num chimarrão, que é no amor da família que a gente encontra força. Muito obrigada, Wagner Bittencourt. 5 minutos para as 10 horas da manhã, é isso, né? No amor da família a gente encontra força, no amor dos amigos, né? Nesse momento de tamanha tragédia, é onde a gente encontra força para conseguir levar adiante e ter cada vez mais garra de olhar para isso e pensar que vai passar e a gente vai se reconstruir.